Boa noite, irmãos. Pode ser para vocês. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4, irmãos. Eu vou ler apenas do versículo 14 ao versículo 16. E aí a gente vai continuando o assunto aqui que a gente tem a tratar esta noite, tá bom? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Como guisa de introdução, irmãos, eu preciso dizer àqueles que estão vindo para a escola bíblica dominical, esse texto parece que está, quando a gente está lendo aqui, os que estão vindo normalmente para a escola bíblica dominical, está bem mastigadinho para eles, certo? Já passaram por esse texto aqui, nós já abordamos na escola bíblica dominical a respeito dos sacrifícios que haviam no Antigo Testamento, das ofertas que foram regularizadas por Deus, regulamentadas por Deus, e da ordenação do sumo sacerdote de como ele deveria prestar o culto ao Senhor. Então, para alguns irmãos, enquanto eu estiver pregando, essas informações vão estar bem nítidas na cabeça de vocês. Para outros, eu vou ter que explicar melhor algumas frases aqui desse texto, então fique atento aí, que a gente não tem o propósito de demorar muito, até porque eu estou com a garganta meio inflamada e não tenho condição de falar muito essa noite. Então vamos lá. Como esse texto está trabalhando? Primeiro, no contexto da carta aos Hebreus, nós temos a seguinte informação. A ideia principal do autor aos Hebreus é falar sobre a superioridade de Cristo sobre tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era um tipo, eram sombras daquilo que haveria de vir. E qual era o problema dos crentes aqui desta carta? Eles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas por causa da perseguição, por causa de sua fé, eles estavam sendo tentados a retornarem para o judaísmo e abandonar a fé cristã. Então nós temos esse seguinte contexto histórico. Esta carta está sendo escrita para cristãos judeus que estão sendo dilacerados pela perseguição, e por causa dessa perseguição, eles estão sendo tentados a retornarem para a sua antiga religião, que é o judaísmo. Então o autor aos Hebreus traça aqui um parâmetro, uma ideia, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, mostrando que é um absurdo cogitar essa ideia. Nenhum judeu cristão em sã consciência poderia cogitar a ideia de abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Por quê? Porque tudo aquilo que era base fundamental para o judaísmo havia se cumprido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
todas aquelas cenas, todos aqueles tipos, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles ofícios, tinha uma meta, tinha um objetivo, tinha um cumprimento, que era a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles tipos, todas aquelas sombras, perde o valor, perde o sentido. Não tem sentido retornar à antiga religião, já que ela não tem mais sentido algum, já que ela teve o seu clímax, o seu cumprimento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que vocês vão ver o autor aos Hebreus mostrando que Jesus Cristo é superior aos anjos, no contexto de que, em alguns momentos na revelação do Antigo Testamento, anjos apareceram para trazer a revelação de Deus. Agora Cristo apareceu, trazendo a revelação para nós, logo nós não precisamos mais voltar para aquela ideia. Porque o texto do capítulo 1 vai dizer, no versículo 1, há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. E ele continua o texto, mostrando que aquelas revelações que haviam sido dadas no Antigo Testamento através de anjos, elas têm o seu propósito, mas eles não precisam mais esperarem por aquilo, já que a realidade, a revelação inteira, a revelação completa, que é em Cristo Jesus, chegou. Então Jesus é superior aos anjos. Ele continua a sua abordagem no capítulo 3, mostrando que Jesus é superior a Moisés. Quem era o mediador da antiga aliança? Moisés. Quem foi o indivíduo que foi convocado por Deus para libertar o povo do Egito? Moisés. Quem foi que trouxe a aliança de Deus para com o povo? Moisés. Quem foi que subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites conversando com Deus e depois disso trouxe a aliança? Moisés. Então, toda a religião judaica tinha Moisés como mediador da sua aliança. Jesus Cristo chega. Jesus agora é o mediador da nova aliança. E ele é superior a Moisés. Quem foi que subiu no monte e foi transfigurado? Jesus. Quem é o libertador dos nossos irmãos? Jesus. Quem é aquele que é um mediador entre nós e Deus? Jesus. Então não tem sentido mais voltar para as bases do judaísmo, tendo Moisés como mediador, já que Jesus, sendo superior a Moisés, agora é o mediador desta nova aliança. E o texto continua, mostrando que no capítulo 4, Jesus é superior ao sábado. Qual era o dia em que era ordenado para que os judeus guardassem? O sábado. O sábado era o símbolo de toda a religiosidade dos judeus. Mas agora Jesus chega e Jesus é o antítipo, ou Jesus é a realidade do sábado. Tanto é que quando Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Vocês encontrarão o quê? Descanso. A palavra descanso, vocês imaginam o que é a palavra descanso ali? Sábado, Shabá, o sábado é descanso. Era onde os judeus paravam tudo que eles tinham para então se concentrar em alguma coisa específica. Agora Jesus é o sábado do cristão. Jesus é o descanso do cristão. Nós encontramos todo o descanso para a nossa lida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo é incongruente, logo é um absurdo voltar para as bases do judaísmo, já que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao sábado, e você vai continuar todo o texto, mostrando que Jesus é superior ao sacerdócio, mostrando que Jesus, no capítulo 8, Jesus é superior à antiga aliança, e assim por diante. Então, qual é a tese central do autor aos Hebreus? Revelar que Jesus
é superior a tudo aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento. Partindo desse ponto, uma das coisas que havia no Antigo Testamento era o ofício sacerdotal. O sacerdote era alguém que era separado dentre os seus irmãos para cuidar de coisas que não eram comuns aos seus irmãos. E aí a gente vai começar a exposição do texto, tá bom? Versículo 14 diz assim, lembre-se de que ele está querendo falar. A superioridade de Jesus com relação ao sacerdócio araônico. Versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Olha isso aqui, irmãos. Presta atenção. Reflita comigo. O sacerdote havia sido escolhido para que este sacerdote fizesse uma coisa que era impossível para todo judeu. Uma vez ao ano, o sacerdote reunia toda a comunidade de frente do tabernáculo e ali ele iria fazer o sacrifício em favor de todos os judeus. Apresentava-se então duas ofertas, um para ser sacrificado, outro para ser lançado para fora do arraial. Era o dia da expiação, lá pelo capítulo 19 de Levítico. O sacerdócio, depois de sacrificar a ovelha sobre o altar do sacrifício, esse sacerdote pegava o sangue da ovelha sacrificada, passava-se nas bases do altar, como que se dizendo que os indivíduos precisavam serem mortos por causa dos seus pecados. Mas o sangue desse animal representava a vida desses indivíduos que estavam sendo derramada diante do altar de Deus. Depois o sacerdote pegava o sangue da ovelha, adentrava ao tabernáculo, ao lugar santo, onde do lado direito havia as mesas dos pães, do lado esquerdo havia o candelabro, na sua frente havia o altar de incenso, e logo mais à frente havia o véu que separava os dois espaços do tabernáculo, o lugar santo do lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Uma vez por ano, o sacerdote todo aparamentado usava as suas vestimentas de santidade, levava no seu peito a nomenclatura de todas as 12 tribos de Israel, levava no seu ombro direito, no seu ombro esquerdo, no seu ombro direito, 6 tribos, no seu ombro direito, seu ombro esquerdo, 6 tribos, no seu ombro direito, 6 tribos. Como que se dizendo, para onde quer que o sacerdote fosse, os hebreus também iria. Então o sacerdote carregava sobre os seus ombros toda uma comunidade. Ele representava toda uma comunidade. Escute aqui. Nesse dia, no dia da expiação, o sacerdote tinha a autorização para entrar no Santo dos Santos e oferecer o sangue da vítima que havia sido sacrificada sobre o altar do sacrifício. Ele entrava, abria-se então as cortinas, e ele entrava, e então ele aspergia, ou borrifava, sobre a arca do concerto, a arca da aliança, ele borrifava o sangue da vítima, como que se fazendo expiação, propiciação pelos pecados do povo. Depois de fazer todo esse ritual, ele retornava vivo. Escute, ele retornava vivo. Aliás, vocês podem ter certeza que toda vez que o sacerdote entrava dentro do tabernáculo, como é que os hebreus ficavam? Tenso. Eles ficavam tensos. Por quê? Esse cara pode morrer lá dentro. Ele pode morrer lá dentro. Tanto
é que foi autorizado colocar nas vestimentas do sacerdote alguns sinos. Por quê? Enquanto o sacerdote estivesse andando dentro do santo, ou do lugar santo, se ouvia o barulho. Mas se ele parava, era sinal de que ele estava morto. Deus tinha matado ele lá dentro, por ter oferecido alguma coisa estranha e por Deus não ter aceitado o seu sacrifício. A tensão envolvia, havia algo uma tensão muito grande nesse momento. Quando o sacerdote voltava, você imagina a alegria que irradiava na comunidade, porque ela chegava à seguinte conclusão: Deus aceitou o nosso sacrifício e os nossos pecados foram todos purificados e perdoados por Deus. A alegria era algo incrível nesse momento. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. Vai lá, texto 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aonde? Olha a diferença. Olha a diferença, irmão. Esse sumo sacerdote, que agora não é mais Arão, nem é da casa de Arão, não adentrou a um simples tabernáculo. Ele entrou no local onde a presença de Deus não é irradiada apenas como símbolo. A arca era um símbolo da presença de Deus. Mas esse sumo sacerdote, depois de ter realizado o seu sacrifício, ele entrou no verdadeiro tabernáculo. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo que quando Moisés erigiu o tabernáculo, Moisés recebeu orientações de Deus. Ele era uma cópia de um tabernáculo que havia no céu. Escute, irmão, olha o que o autor dos Hebreus está dizendo. Quando o nosso sumo sacerdote Jesus terminou de realizar o seu sacrifício, ele entrou no tabernáculo celestial. E aí, veja a cena, por favor. O que o sacerdote araônico carregava no seu peito? O nome das 12 tribos. O que o sacerdote carregava no seu ombro direito? O nome de 6 tribos. Seu ombro esquerdo, o nome de 6 tribos. Revelando que para onde o sacerdote fosse, o povo também? O povo também? Pegue aí a deixa, pegue a deixa. Revelando que para onde o sacerdote fosse, o povo também ia. Escute, irmão. Você pegou a deixa? Jesus, depois de oferecer o seu sacrifício, ele entra no Santo dos Santos, que não é mais erigido por mãos humanas, mas ele entra no tabernáculo celestial, levando todos os nomes daqueles que creriam em seu nome. Você sabe aonde você está agora? Você tem ideia aonde você está agora? Ah, pastor, eu estou aqui no CEP, Avenida Conselheiro Lafayette, número 337. Você não está dizendo uma mentira, isso é verdade. Só que nós estamos em 2 lugares diferentes. Nós estamos aqui, mas também estamos lá. Tem aquela música, né? Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Nós podemos entrar no Santo dos Santos? Hã? Agora. Porque fomos levados nos ombros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que diz o autor de Efésios? Diz que nós estamos assentados em uma região celestial, onde toda sorte de bênção estão sobre as nossas vidas.
todo cristão autêntico, todo cristão verdadeiro, está situado em 2 CEP. Um CEP físico e terreno e um CEP celestial. Estamos aqui, mas também estamos lá. Será que você nunca se pegou com saudade do céu? Saudade. Como é que a gente tem saudade de um local que nunca foi? A resposta para isso, irmão, é porque você já está lá. Você já está lá, amarrado ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Como é que um cabeça anda sem corpo, irmão? Não dá. Não dá. O cabeça entra dentro do tabernáculo celestial, levando. Por isso, o que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha, continua o texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que não adentrou apenas a um tabernáculo físico, a um símbolo da presença de Deus, mas adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus. O que você tem que fazer agora? Se apegue a essa crença. Firme-se nessa realidade e professe o que uma vez você um dia proferiu. Crendo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o consolo que o autor dos Hebreus tem para dar aos crentes hebreus que estão querendo retornar ao judaísmo. Olha, o sacerdote que vocês têm é muito superior a isso. Outra coisa, irmãos, que nós temos no texto ainda, versículo de número 15. Pois, nós já temos uma informação. Que informação? Jesus é muito superior ao sacerdote araônico, porque Jesus não adentrou no tabernáculo terreno. Jesus adentrou no tabernáculo celestial. Celestial. Essa informação da Escola Bíblica Dominical não teve, né? Então aqui da igreja hoje está tendo. Jesus adentrou a um tabernáculo celestial. E não é aquela informação dos adventistas não, viu, irmãos? Não tem nada a ver com o adventismo não, viu? Certo? Jesus adentrou a um tabernáculo celestial. 15. Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha para cá. Outra informação que você precisa ter. Uma das coisas que Deus ordenou a todo sacerdote, agora vou repetir o que foi dito na Escola Bíblica Dominical, era que o sacerdote deveria trazer uma oferta, uma ovelha, e com o sangue dessa ovelha deveria ser passado na orelha direita do sacerdote, na mão direita do sacerdote, e no pé direito do sacerdote. Está lá em Levítico, capítulo 8. Leia lá que você vai encontrar isso. Lá em Levítico, capítulo 8, você tem essa seguinte informação. O sacerdote, antes de ser ordenado, antes de fazer qualquer liturgia no local sagrado em favor do povo de Deus, ele deveria purificar o ouvido, purificar a mão e purificar o pé. O que isso quer dizer, irmãos? Por que Deus ordenou que os sacerdotes fizessem esse tipo de ritual? Simples. Simples. O que Deus estava dizendo é que o sacerdote deveria ser alguém completamente consagrado a Deus. Ouvido que ouve Deus, mãos que trabalham para Deus, pés que correm para fazer a vontade de Deus, mas não apenas isso. Além disso, o ouvido do sacerdote era passado sangue, porque esse sacerdote, ele deveria ser alguém capacitado para ouvir o pecado do povo. Você imagina, irmão? Você consegue imaginar? Ah, meu Deus, coitado do sacerdote. O tanto de pecado que o sacerdote ouvia todo dia. O cara pecava, vinha falar para o sacerdote. O sacerdote deveria ser capaz de compadecer-se das fraquezas daqueles que caíram.
ele deveria ser alguém ungido pelo Espírito para realizar tal obra, para não ficar lançando em rosto do pecador os pecados dele. A ideia era: prepare o seu ouvido, porque você vai ter que ser alguém capacitado para estar ouvindo diariamente as lamúrias e o pecado do povo, para então fazer propiciação pelo pecado do povo. O sacerdote deveria ser assim. E não era diferente. Todo dia ele tinha que ouvir, e uma vez por ano era a comunidade toda. Agora escute, o que o texto está dizendo? O sacerdote era esse tipo de gente. Agora, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem... Olha aqui, irmão, o que o autor dos Hebreus está dizendo. Vocês não precisam retornar à antiga religião de vocês. Não cometam esse absurdo. Não cometam essa discrepância. Olhem para o autor e consumador da fé de vocês. Ele é capaz de compadecer-se das fraquezas de vocês. Ele é capaz de purificar vocês. E a ideia aqui do texto, quando o texto diz que Jesus Cristo compadece das nossas fraquezas, porque Ele é alguém semelhante a nós, o que o texto está dizendo é, Ele teve a mesma estrutura terrena que nós. E Ele passou pelas 3 maiores tentações que o ser humano pode passar. Já vai lá a tentação lá do diabo no deserto, que tudo que nós passamos de tentação é exemplificado naquelas 3 tentações. Concupiscência dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne. Está lá entrincheirada lá naquelas 3 tentações. Jesus Cristo venceu todo tipo de tentação. E o texto, escute que essa informação consola você. E o texto diz que esse Jesus, ele é alguém, irmão, o que mais me conforta na minha caminhada cristã é em eu saber que o meu sumo sacerdote, apesar de ser superior a mim, afastado de pecador, santo de santo, Deus de Deus, mas esse sumo sacerdote, ele se agacha, ele se abaixa. Ele é como um pai. Você já viu uma criança que faz um desenho feio, horrível, horrível. Aí mostra para o pai, aí o pai diz o quê? Olha, que coisa linda, mas é feio. E o pai sabe que é feio, mas o pai sabe a estrutura do... Se esse filho continuar desse jeito, quando ele tiver com 15 anos, desenhando desse jeito, o pai vai dizer que é bonito? Não. Não. Etapas diferentes. O que eu quero dizer é que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é capaz de entender de forma cabal cada uma das nossas fraquezas. O irmão João não é, o irmão Francisco não é, a irmã Maria não é, mas o nosso sumo sacerdote tem ouvidos capazes de ouvir a sua confissão e não lançar em rosto os seus pecados. O nosso sumo sacerdote, ele disse lá em 1 de João, capítulo 1, versículo de número 8, ele diz a seguinte informação: se afirmarmos que estamos sem pecado,
enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um sacerdote. Olha só, temos um intercessor junto a quem, irmão? Ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vai aqui a informação para você. Seja lá que for pecado você tenha cometido. O seu pecado, ele pode ter sido terrível aos olhos da sociedade, aos olhos da igreja, aos olhos de quem quer que seja. Mas não há pecado que não possa ser limpado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há pecado que não possa ser confessado e os ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo não possa ouvir. Por isso, crente aos hebreus, ao invés de fraquejarem, ao invés de retornarem ao judaísmo, confessem os pecados de vocês ao verdadeiro sacerdote Jesus Cristo. Ele se compadecerá das fraquezas de vocês. Agora para nós. Irmão, confesse seus pecados. Corra hoje para os braços de Cristo. Corra. Prostre-se diante da cruz de Cristo e creia que Jesus Cristo foi aquele que foi apontado por Deus Pai como sumo sacerdote, aquele que é capaz de ouvir as nossas fraquezas e perdoar os nossos pecados. Creia e saia daqui hoje purificado dos seus pecados, crendo que a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, alguém muito superior a Arão, que era capaz de entrar aos santos dos santos e que era capaz de ouvir aos pecados e as confissões do seu povo. Jesus Cristo hoje quer ouvir a sua voz. Ainda diz o autor aos Hebreus: quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entregue-se hoje. Entregue-se totalmente ao Senhor seu Deus hoje. Confesse os seus pecados e todos eles serão cancelados para a glória de Deus. Vamos voltar lá para o texto, irmão. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo. Meu filho, minha filha, é assim mesmo. É difícil. Os crentes dos hebreus também estavam passando por essas dificuldades. Mas preste atenção. Jesus Cristo, Ele está se agachando hoje. Você sabe o que é alguém que criou os céus e a terra? O espaço físico e não físico, o universo espiritual e o não espiritual, foram todos criados por Ele. Ele falou e tudo veio à existência. Tudo foi feito para Ele. Tudo se prostra diante dEle. Mas sabe o que é essa divindade? Esse Deus, esse ser que a tudo abarca? Ele encarnou-se para então compadecer-se das suas fraquezas. Olha o que diz o texto. Versículo de número 1 do capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questão relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza.
Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de tornar-se sumo sacerdote, mas Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem veio para a escola bíblica dominical já compreende muito bem isso aqui. 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que ele... Me ajuda, irmão. Tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Qual é o ponto que eu quero designar aqui para vocês? Existia um problema na antiga aliança. O que era? O problema era que o sumo sacerdote, embora tivesse toda a pomposidade, o sumo sacerdote, ele não obedecia à lei. E essa obediência à lei trazia para o povo benefícios. Na antiga aliança, cada um tinha que fazer a sua parte. Mas perceba a diferença. Qual é a diferença da antiga aliança e da nova aliança? 7. Durante os seus dias de vida na terra. De que o texto está falando? Da humilhação de Jesus. Onde se iniciou a humilhação de Jesus? Desde o momento da sua concepção. Ali inicia-se a humilhação de Jesus. Ele se esvazia de sua glória. Vá comigo aqui para entender o que eu quero dizer. Quando o Deus de Deus, o Deus eterno, o soberano sobre todas as coisas, aquele que controla absolutamente tudo, ele entra dentro de um ventre e começa a ser gerado por uma mulher completamente limitada. Esse Deus que carrega todas as coisas, agora tem que ser carregado por uma mulher. Esse Deus que controla todas as moléculas, todas as substâncias do corpo humano, esse Deus que controla cada membro do corpo do ser humano, o sangue e as artérias. Esse Deus agora, tornando-se carne, ele não consegue segurar a sua bexiga. Se ela enche, ele tem que correr para poder esvaziar. Isso chama-se humanidade do Filho. Duas naturezas, uma divina, uma humana. Escute isso aqui, irmãos. Nesse período de sua humilhação, esse Deus que a todos governa, esse Deus que é o legislador, esse Deus que não se coloca debaixo da lei, mas ele está acima da lei. Quem cria as leis, quem é? É ele. Esse Deus que diz que nós não podemos matar, mas ele pode matar? Pode matar sim ou não, irmão? Deus pode matar sim ou não? Eu não ouvi. Deus pode matar? Por quê? Ele está, escute, ele está acima da lei. A lei que ele criou não foi criada para ele, foi criada para os homens, para as criaturas. Escute, esse Deus que está acima da lei, que rege a lei, agora tornando-se carne, na sua humilhação, ele se coloca debaixo da lei, submetendo-se a todos os regulamentos da lei. Olha o texto, irmão, por favor. Vá comigo no texto 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações de súplica em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu
a obedecer por meio daquilo que sofreu. Por que ele estava fazendo tudo aquilo, irmão? Por que que o filho se submeteu à lei? Os sacerdotes da antiga aliança não se submetiam à lei para que o povo pudesse ter algum mérito diante da lei. Ele não tinha condição disso. Nem ele fazia por ele mesmo. Mas nós, na nova aliança, nós temos um sumo sacerdote que não apenas depois de ter oferecido o seu sacrifício e entrado no céu, que não apenas tem a capacidade de se compadecer dos nossos pecados, mas esse Deus que não apenas perdoa pecado, porque Ele é capaz de nos perdoar. Esse Deus já providenciou um mérito para todos nós. Esse Deus, carregando nossas vidas em seus ombros, cumpriu cabalmente cada ponto da lei. Ele se submete, ele precisa disso. Não, o filho não precisa submeter, mas os indivíduos que ele está representando precisam, porque Deus precisa olhar para eles e dizer o quê? Nenhuma condenação há para vocês. Olha o que o texto está dizendo. Esse filho se submete, e ao se submeter ele torna-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aonde estão os méritos da tua salvação? Em Jesus. Então, só o que você precisa saber e fazer para, primeiro, ser ouvido por Ele. Segundo, estar com Ele na região celestial. E terceiro, ter todos os méritos para você entrar no céu. Deixa eu dizer a última informação para todos nós. Você acha que você vai entrar no céu sem ter cumprido a lei? Ninguém aqui vai entrar no céu sem ter cumprido a lei. O céu não é lugar de transgressores. Não há uma viva alma no céu que não tenha cumprido a lei. E nem haverá nenhuma alma no céu que não tenha cumprido cabalmente a lei. A pergunta é, você cumpre a lei? Você cumpre a lei? Ou nós transgredimos todos os dias a lei? Sim, nós transgredimos todos os dias a lei. Entretanto, o nosso sumo sacerdote, que é capaz de ouvir a nossa confissão e então perdoar as nossas fraquezas, mas não apenas isso, ele também adquiriu para nós méritos. Ele colocou na nossa conta, eu sempre gosto de dizer isso, irmão. Você sabe o que é débito? E aquilo que acontece quando a gente fazemos transação bancária? Nós colocamos uma quantia na conta do outro. Debitamos, ou a palavra é creditamos, né? Não é debitamos, é creditamos. O que você acha? O que Jesus estava fazendo quando ele estava cumprindo toda a lei? O que Jesus estava fazendo? Quando o texto diz que ele cumpriu cabalmente toda a lei. Ele viveu 33 anos debaixo da lei, cumprindo cada artigo da lei. Para quê? Ele precisava disso? Ele precisava de método para entrar no céu? Não. Mas quem ele estava representando? Precisava. E a grande informação para você hoje é, filhinho, escute. Se você já é, eu termino. Se você já é crente em Jesus, você está em dois CEPs diferentes. Você está aqui, mas você está lá. Segundo, se você já é crente em Jesus, você tem um sumo sacerdote que não está alheio às tuas fraquezas, que te compreende, que te entende, que se abaixa para ouvir a sua voz,
que gosta de ouvir a sua confissão, e ao ouvir sua confissão, ele perdoa todos os teus pecados. Mas o céu não é lugar apenas de crentes perdoados. O céu é conquistado, não se escandalize com o que eu vou dizer. O céu é conquistado por mérito. Só entra no céu quem tem mérito. Só entra no céu quem tem mérito. Só que nós não conseguiríamos obter esse mérito cumprindo a lei, porque éramos incapazes de fazer isso. Mas o nosso sumo sacerdote, nos carregando sobre os seus ombros, cada chicotada que ele levava, cada lei que ele cumpria, cada submissão que ele fazia, era eu que estava lá. Era você que estava lá. E depois de ser crucificado na cruz, ele diz a palavra, a frase mais linda de todo o universo: está consumado, pago, creditado, finalizado. Meu filho, depois de saber disso, você ainda tem a discrepância de não adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje, enquanto estivermos aqui continuando celebrando a ceia, celebrando o nosso culto, hoje, pense, você está aqui, mas está lá. Ele está aqui ouvindo sua voz e sua confissão. E ele já adquiriu para você um mérito. O que você tem que fazer hoje? Fazer igual os católicos. O que os católicos fazem? Irmãos, lá na oração. Pelas chagas de Cristo eu te imploro, Senhor. Pelas santas chagas da cruz, faz isso e faz isso. Vocês já ouviram isso? É legal, bonito aquilo. Acho tão bonito aquilo. O que ele está dizendo? Todo o mérito que você precisa ter para comparecer hoje diante de Deus, já foi conquistado por? Então você se apresenta hoje diante de Deus pelos méritos de Jesus. Amém? Feche seus olhos.